Fala, concurseiro, professor Charles Carvalho e Snipe Concursos. Vamos dar início aqui à correção de questões sobre o regime jurídico de Marituba, tá? Que é a lei 036 de 98. Então vamos trabalhar aqui 5 questões com tópicos importantes sobre o regime jurídico, que logicamente vai ajudar você na sua sonhada aprovação no concurso público para a GCM de Marituba. Certo, galera? Sem enrolação, vamos para a primeira questão de fixação, o X da questão. Primeira questão, vamos lá. Marque a alternativa correta, tá? Então, marque a alternativa correta, tendo como base o RJU dos servidores civis do município de Marituba, tá? Então, o RJU é a lei 036 de 98. Então, percebe que ele quer a alternativa correta. A diz: servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, emprego e função pública. Opa! Então, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, emprego e também em função pública, segundo o regime jurídico de Marituba. A alternativa A está o quê? Está incorreta. Por quê? Porque servidor é a pessoa legalmente investida somente em cargo público, segundo o regime jurídico. Você aprende em direito administrativo, quando você estuda as regras de agentes públicos, você aprende que quando uma das espécies de agente público são chamados agentes administrativos, tá? Os agentes administrativos. E ele se divide aqui em 3, em temporários, seletistas e estatutários, tá? Estatutários. O temporário é aquele que exerce uma função, tá? Uma função. O seletista é aquele que exerce emprego público, que é o empregado público, tá? Então, o emprego público que é exercido pelo empregado público. O estatutário é aquele que exerce cargo público, tá bom? Cargo público. Esse estatutário aqui, tá? Que exerce cargo público, ele é chamado de servidor, tá? Servidor público estrito sensu. Então, olha lá, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo, porque quem exerce emprego é o seletista, que é regido pela CLT, tá bom? E a função pública é, em regra, o temporário, função temporária, tá bom? Então, o temporário exerce função, o seletista exerce emprego, né? Esse seletista aqui é regido pela CLT, e o estatutário exerce cargo público, que é o servidor público estrito sensu. Então, baseado nisso, a está errada, tá? Porque servidor, segundo o regime, é somente a pessoa legalmente investida em cargo. A B diz: cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades atribuída pela autoridade hierárquica a um servidor. A B está o quê? Incorreta. Por quê? Cargo público, ele é criado por lei, denominação própria, quantitativo, e ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas a um servidor. E essa atribuição não é pela autoridade hierárquica, é a lei, tá? Essa atribuição, quem dá é a lei que cria o cargo público e ela coloca quais são as atribuições, as características do cargo, quais são os requisitos para você ocupar aquele cargo, tá? Então é a lei, não é a autoridade. Então a B está errada. Salvo os casos previstos em lei, na C agora, salvo os casos previstos em lei, é facultado o exercício gratuito de cargos públicos. Galera, qual é a regra? A regra que é proibido, tá? Não é facultado, é proibido o exercício de trabalho gratuito, tá? O exercício gratuito de cargo público. Claro que existem exceções, né? Existe o mesário, existe o jurado,
existe o conscrito, existe aquele servidor que vai trabalhar, por exemplo, exercendo um cargo em comissão de ética do órgão, que é gratuito também. Se existem exceções, mas a regra é que é proibido, tá? Então a C está errada. Então o que sobra aqui é a letra D, né? É a alternativa D, na verdade. Então os cargos públicos são criados por lei? Correto. Criado por lei, tá? Que os denomina, ou seja, a denominação própria, então analista, técnico, guarda municipal, tá? E disporá quanto à remuneração, tá? Então, a lei também vai dispor quanto de vencimento base, quais são as vantagens que esse servidor vai almejar quando ele ocupar aquele cargo. Então, a primeira questão, letra D, gabarito. Bem fácil. Bora lá? Segunda questão, CETAP, essa questão da CETAP de 2018 da Prefeitura de Ananindeua, e eu adaptei para o regime jurídico de Marituba, mas o texto é o mesmo, foi Ctrl+C, Ctrl+V, se repete tanto do regime jurídico de Belém quanto o regime jurídico de Ananindeua e Marituba. O artigo 1º é parecido, tá bom? Então olha lá, marca alternativa que indique qual regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e fundações públicas do município de Marituba, conforme o caput do artigo 1º. Então, galera, na primeira questão, você já consegue matar a segunda, né? Porque, qual o regime? O regime é estatutário. Acabamos de falar aqui em cima. O estatutário, o regime jurídico, ele é estatutário. Quem exerce cargo público vai ser regido por um estatuto, que é um regime jurídico que vai estabelecer direitos, deveres e responsabilidades ao servidor, tá? Então, essa é a ideia. Então, a segunda, bem fácil. Qual o regime jurídico? É o estatutário, né? Esse regime jurídico aqui, que é a Lei 03636 de 98, tá bom? Galera, terceira questão, sobre a posse. Então, sobre a posse, que é a regra sobre a posse, prevista no regime jurídico de Marituba, apenas não se pode afirmar. Então, fica atento, olha o que ele quer, apenas não se pode afirmar. E essas frases aqui, essas palavras aqui, apenas não se pode afirmar, sempre cai nas questões da CETAP, tá? Então, apenas não se pode afirmar. Então, ele quer aquela que não se encaixa com a lei, aquela errada, é incorreta, tá bom? Então, olha lá. A diz, posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres, direitos e responsabilidades inerentes ao cargo público. A posse é a aceitação expressa das atribuições, dos deveres, mas também dos direitos e responsabilidades inerentes àquele cargo que o servidor vai ocupar. Correto. A alternativa A está correta, então não é o gabarito aqui. A B diz, a posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 dias. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 dias ou de 30 dias, tá? Para analisar as demais, só haverá posse nos casos de provimento por nomeação e ascensão. Correto, a C está correta, segundo a lei. A D diz, a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Correto, né? Então lembra que para você tomar posse, você vai passar por um exame médico, né, um exame físico e mental, para ver se você tem aptidão, né, para ocupar aquele cargo, assumir os deveres, as responsabilidades daquele cargo. Então, galera, gabarito aqui é a letra B de bola, porque a lei ela não faz referência a esse até, tá? Então, é prazo improrrogável de 30 dias. Ela não fala até 30 dias, tá? Então, fica atento, letra de lei. Se for letra de lei, que em regra a CETAP usa a letra de lei, tá bom? Gabarito aqui, letra B de bola. Para aprofundar aqui, o que é importante, olha lá. Então, qual é o teu caminho na GCM aqui? Você está aqui estudando, né? Está assistindo essa videoaula, porque você quer ser guarda municipal de Marituba, você quer ganhar, né, passar num concurso, quer ganhar estabilidade, quer ganhar uma independência financeira, uma segurança financeira também, logicamente.
Então, qual é a regra? Primeiro, tu vai fazer concurso público, né? Tá aqui no concurso público. O que é importante tu aprender aqui na lei? O concurso público, galera, eu não vou escrever, mas só vou falar aqui para você. O concurso público, né? Vou acabar escrevendo algumas coisas. O concurso público, tu já sabe que ele é de provas ou provas mais título, tá? Esse concurso público, segundo a lei, ele tem prazo de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, tá? Por igual período. Então, é 2 anos aqui, prorrogado por igual período. O concurso público, né? Fez o concurso público, aí tu vai para a próxima fase. Qual é a próxima fase aqui? A próxima fase é que apagar aqui rapidinho. Olha lá. Depois do concurso, vai ocorrer a tua nomeação. A nomeação, tá? Que é a tua forma de provimento originária aqui. A nomeação. Essa nomeação, ela é para cargo, né? Ela é para cargo efetivo. É para cargo efetivo, mas também para cargo em comissão ou cargo comissionado, tá? Comissionado, certo? Depois da nomeação, tu vai tomar posse. Lembra, galera, a posse, tu é investido em cargo público com a posse. Então, a posse vai gerar para você uma investidura em cargo público. Investidura em cargo, tá? Em cargo público. Com a posse também, em relação à posse, o que é importante você saber, essa posse, ela é uma aceitação expressa, tá? Então, é aceitação expressa de quê, professor? Expressa das atribuições, responsabilidades e deveres do cargo. A lei diz que essa posse aqui, galera, ela tem um prazo aqui de 30 dias, um prazo improrrogável de 30 dias para você tomar posse, tá bom? Essa é a regra aqui. Caso você não tome posse, já aprofundando aqui, caso você não tome posse, o ato, qual é a resposta? A banca vai dizer que tu vai ser demitido, exonerado, destituído. Caso você não tome posse, o ato de provimento torna-se sem efeito. Então, essa é a resposta. Então, lembra, tomou posse, já é servidor. Depois da posse, galera, tu vai, logicamente, entrar em exercício. O que é o exercício? O exercício é o efetivo desempenho do cargo, tá? Então, o exercício, ele é o efetivo desempenho do cargo. Efetivo desempenho do cargo. A lei diz que esse exercício vai ter um prazo improrrogável. Chama tua mãe. Improrrogável de 3 dias. Certo, galera? Prazo improrrogável de 3 dias. Entrou em exercício, tu vai passar pelo estágio probatório, tá? Um estágio probatório aqui, que ele é 3 anos. E tu vai ser observado aqui nos fatores padre com I, tá? Que é padre com I, professor. O padre com I, deixa eu colocar para cá para baixo. Os fatores ou requisitos que tu vai ser observado, quais são os requisitos? Que a lei fala requisitos, tá? Mas pode vir também fatores. Os requisitos ou fatores é o padre com I, tá? Padre com I. Esse padre com I, ele é a produtividade, a assiduidade, a disciplina, a responsabilidade e a idoneidade moral, tá bom? Isso é importante. Passou
Passou pelo estágio probatório, né? Teve êxito, aí tu ganha o quê? A estabilidade. Que a lei fala que a estabilidade, ela se dá, né, com um prazo de 3 anos, que é o prazo do estágio probatório, né? O fim do estágio probatório. Então esse é o caminho aqui, certo, galera? Vamos lá para a próxima questão. O regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta das autarquias e das fundações do município de Marituba é aplicável aos servidores, aí a alternativa A diz de autarquia municipal, a B de órgão integrante da administração pública direta federal, de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Galera, o que é importante você aprender aqui? O regime jurídico de Marituba, ou seja, a lei 036 de 98, ela alcança quais servidores, de quais entes? Olha lá, quando você estuda direito administrativo, você aprende que existe a chamada administração direta. Tá? E existe também a administração indireta. Quando eu estudo a administração direta, eu estou me referindo aos entes da administração, os entes políticos do Estado, né, que é o DEMO. Quem é DEMO? DF, os estados, os municípios e a União, tá? A União, certo? Como é que esses entes, eles se organizam? O DEMO aqui, ou seja, DF, estado e município, ele se organiza através de órgãos, tá? Ele se organiza aqui através de órgãos. Quais órgãos? Exemplo, deixa eu dar um exemplo da União aqui. A União, os 3 poderes, Defensoria Pública da União, MPU, Tribunal de Contas da União, tá? Em relação ao município de Marituba, por exemplo aqui, em relação ao município, eu estou me referindo aos órgãos do Poder Legislativo e aos órgãos do Poder Executivo, né? Porque tu sabe que município não tem Poder Judiciário. Quando eu estudo a administração indireta, lembra que é a Cefa, né? O que é Cefa? É a Sociedade de Economia Mista, as empresas públicas, as fundações e autarquias. E aí vamos entender. Acabamos de estudar na primeira questão, né, que o estatutário, ele é aquele que exerce cargo público, tá? Cargo público. E quais são os entes da administração direta e indireta que exercem cargo público? Então, olha lá. Então, no município de Marituba, quem trabalha na administração direta de Marituba, ou seja, nos órgãos desses 2 poderes, exercem cargo, tá? Então, o regime jurídico vai alcançar toda a administração direta do município de Marituba. Da indireta, esses 2 entes, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, eles exercem emprego. Quem trabalha aqui é empregado público, tá? Então, exerce emprego público. Já quem trabalha nas fundações e autarquias exercem cargo, não é isso? Se exerce cargo, o regime jurídico de Marituba vai alcançar as autarquias e as fundações. Certo, galera? Então vamos lá. A diz assim mesmo: o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta das autarquias e fundações do município de Marituba é aplicável aos servidores de autarquia municipal? Correto, gabarito letra A, nem se discute. Mas vamos ver o erro das outras alternativas. De órgão integrante da administração pública direta federal? Não, se for federal, vai ser qual regime? 8112/90, tá bom? Então essa é a ideia. De empresa pública? Não, porque quem trabalha na empresa pública é empregado, né? Então é CLT.
Sociedade de Economia Mista, repete, é a resposta, logicamente, da C, tá bom? Então, letra A, gabarito, na quarta questão. Vamos lá para a última questão. Galera, setup, Prefeitura de Ananindeua, logicamente adaptada para o concurso de Marituba. O caput do artigo 12 da Lei 036 estabelece as formas de provimento em cargo público, exceto. Então, ele quer, das 4 alternativas, aquela que não corresponde a uma forma de provimento. Primeiramente, o que é provimento? Provimento, gente, é preenchimento, tá? É ocupação. Então, a gente vai aprender aqui quais são as formas em que o cargo será ocupado, será preenchido, tá? Preenchido. Então, essa é a ideia aqui. Quais são as formas de provimento segundo o regime jurídico de Marituba? As formas de provimento, galera, é o TAPA, tá? Vou colocar aqui abreviar para você memorizar. É o TAPA no R4. No R4. Então, é o TAPA no R4. O que é que significa cada letra dessa aqui? Ó, o T é a transferência, tá? Então, transferência. O A é a ascensão, O P é a progressão. O outro P é a promoção. O A é o aproveitamento. O NO é a nomeação. E o R4 é reversão, é a recondução, é a reintegração e é a readaptação, tá? Então, são essas formas de provimento no regime jurídico de Marituba, tá? TAPA no R4. Então, esse é um macete que eu coloquei para você aprender, tá? Então, se alguém copiar aí, não importa. O importante é que você sabe que foi aqui que você aprendeu esse macete para você aprender e memorizar mais fácil essas formas de provimento. Galera, aprofundando aqui, eu nomeio quem? Vamos lá, nomeação. A nomeação, tá? Eu nomeio quem? Eu nomeio o aprovado classificado, tá bom? Na promoção, eu promovo o merecido e o antigão, tá? Então, eu promovo o merecido e o antigão, porque a promoção, ela se dá por antiguidade e merecimento. Eu aproveito quem? Eu aproveito o disponível. Eu reverto quem? Eu reverto o aposentado. Eu reconduzo quem? Eu reconduzo o inabilitado. Eu reintegro quem? Eu reintegro o demitido. Eu readapto quem? Eu readapto o incapacitado. Então, são mnemônicos para você, né, macetinho para você memorizar essas formas de provimento. Certo, galera? Então, bem fácil, não dá para errar. Só para aprofundar aqui, essas formas de provimento, tá? Essas formas de provimento, elas podem ser, tá? Dividida em originária e derivada, tá? Essa derivada, ela pode ser vertical e ela pode ser horizontal, tá? Forma de provimento originária, galera, só existe uma, tá? A nomeação. Nomeação é a única forma de provimento originária. Formas de derivada vertical. Vertical, eu vou ter aqui a promoção, tá? A promoção, a progressão e
a ascensão. Ascensão, tá bom? Ascensão. Horizontal. Aí eu vou ter aqui, eu vou abreviar, tá? O espaço aqui. Aí eu vou ter aqui, por exemplo, a reintegração, eu vou ter a recondução, eu vou ter a transferência, aqui em cima, transferência, eu vou ter reintegração, recondução, eu vou ter a readaptação, eu vou ter a reversão, né? Reversão, e eu vou ter o aproveitamento. Então essas são as formas de provimento aqui. Lembrando que essa aqui, ó, tanto a promoção, a ascensão, a transferência, tá? A transferência e a readaptação, promoção, ascensão, transferência e readaptação, elas são formas chamadas de formas híbridas. Por quê? Porque elas geram para o mesmo servidor vacância também. Então essas formas geram vacância e provimento para o mesmo servidor, tá? É só dar uma olhada nas formas de vacância lá no artigo 38, se eu não estou enganado, da lei. Vai estar as formas de vacância. Você vai ver que ela vai repetir: promoção, ascensão, transferência e readaptação, tá bom? Então, galera, espero que, baseado aqui nessas informações, o gabarito aqui, ó, de que é o exceto, né? Então, o caput do artigo 12 da Lei 036 estabelece as formas de provimento, exceto. Então, o exceto aqui, readaptação, tem aqui no tapa, né? Então, tem readaptação, tem reversão, tem nomeação, não tem requisição, tá? Então, gabarito letra C. Galera, espero que essas 5 questões possam ajudar você a fixar o conhecimento sobre o regime jurídico, tá? E, com certeza, dê um like e compartilhe o vídeo, que terá uma segunda aula com correção de exercícios novamente para você. Certo, galera? Obrigado e até a próxima.